Fala galera, tudo bom? Eu sou Guilherme Estevam. Anique Salmon. Paulinho Bandolim, compositor. E nós estamos aqui hoje convidados pelo Sambista da Depressão para participar do quadro Destrinchando o Samba Enredo da Mangueira para o Carnaval de 2024. A gente vai fazer uma homenagem à cantora Alcione com o enredo A Negra Voz da Manhã. E hoje vamos começar aqui, né, um bate-papo, falar um pouquinho da letra do samba, falar da nossa proposta de enredo, o que casou legal, o que foi bacana, no nosso tira-dúvida com os compositores, de acordo com a forma que a gente desenvolveu a sinopse, e eles pegaram e eles fizeram dessa maneira muito bacana. E a gente, lembrando que o nosso enredo vai contar a história da Alcione, né, a partir da trajetória de vida dela, mas o nosso enredo tem um narrador, que é o próprio Amanhã. A gente conta essa história a partir do amanhã da Alcione e como esse amanhã dela vai influenciar a construção de tantos outros amanhãs dentro da Mangueira, construindo o projeto que é a Mangueira da Manhã. E aí vocês vão ver, a partir desse destrinchado do nosso samba, como isso também se reflete, como essa história que a gente criou para o enredo, para a sinopse, acaba se refletindo muito forte aqui no nosso samba. Então, vamos começar, Bandolim? Eu queria dizer que, no final das contas, vocês deixaram os compositores bem à vontade para escolher o narrador do samba, né? Existia um narrador da sinopse, que era o Amanhã, e deixaram a gente à vontade para escolher, né? No final das contas, a gente fez vários testes, a gente testou, como houve um prazo assim bem grande, né, para a gente construir o samba, a gente testou Alcione narrando, a gente testou outros caminhos, mas acabou prevalecendo o cria da Mangueira da Manhã, que é o Amanhã, né? E essas figuras, esses conceitos se confundem, né? Então acabou coincidindo com a proposta inicial da sinopse. Né? Não, e é importante a gente até destacar isso, porque algumas pessoas entendem, não, a Alcione está falando dela mesma, e quando ele lê no final que é herdei de Alcione, isso fica muito claro que tem um narrador para essa história, assim como a gente fez no samba. Mas então vamos lá. A gente começa, né, o samba fala: Xangô chama Inhaçã, que a voz do amanhã já bradou no Maranhão, tambor de mina, encantados a girar, o divino no altar, a filha de toda fé, sob as bênçãos de Maria, batizada Nazaré. E é legal que vocês criaram uma historinha, né, de alguma maneira, para vocês retratarem essa imagem poética desse início, que aí a gente traz dentro do enredo questões que são muito fundamentais, mas vocês criaram essa imagem poética, né? Verdade, acho que a gente tinha um caminho muito direto, que era tratar da religião dela, falando diretamente, né, a ligação dela com essa fé múltipla, mas a gente teve esse insight, né, na composição de tentar criar uma imagem na cabeça do samba e formar na cabeça das pessoas uma imagem que eu acho muito bonita, né? O nascimento dela sendo ali abençoada e batizada por todas essas entidades, a Virgem Maria, os encantados girando em torno dela, Inhaçã, Xangô abençoando. Eu acho que isso é uma forma de dizer que a fé dela é múltipla, mas criando uma imagem, como se fosse uma grande cena de abertura de um filme, de uma peça. Exatamente. E o bacana, né, que em todas as nossas conversas com a Alcione, com o Carlos, foi uma coisa que ficou muito evidente pra gente, porque a gente perguntou: o que te guia, Alcione? Porque foi bacana que a gente não entrou, a gente não abriu com a fé porque a gente quis. Foi uma pergunta que foi feita para ela, ela falou: é minha fé e minha família, essa devoção que ela tem. Então a gente abriu dessa maneira, e ela sempre, na hora que a gente ia embora, que ela se despedia, ela falava: vá na fé de Deus, da Virgem Maria e do Divino Espírito Santo. Então, coisa que marcou, e foi bacana, que foi o que vocês colocaram aqui. E que tem uma questão da Alcione acreditar em forças do bem, né? É mais do que ela ser ligada especificamente a uma religião ou outra. Ela tem um aspecto multirreligioso que é muito importante, porque ela acredita em entidades, em instituições, ela acredita na família, ela acredita na Mangueira, ela acredita na música. E tudo isso, para ela, é questão de fé. Como ela cantou, ela tem a música Questão de Fé. Então, e essa religiosidade dela está muito ligada às vivências de vida dela, mas também à formação familiar dela, a formação do estado do Maranhão, a maneira como essa religiosidade maranhense vai penetrar nessa família de uma maneira muito ampla e que ela vai carregar isso para a vida dela no Rio de Janeiro até hoje.
Então eu acho que o interessante disso tudo é entender a Alcione como alguém que tem fé no bem, nas forças positivas, e não a Alcione se ela é católica, se ela é do candomblé, se ela é kardecista, se prendendo a uma se doutrina prender uma específica. doutrina, exatamente. E aí o samba dá continuidade, então, quis o destino quando o tempo foi maestro, soprar a vida aos pés do velho cajueiro, guardar no peito a saudade de manhinha, do reizado a ladainha, São Luís do seu terreiro. Vocês, de alguma maneira, vocês dão uma evidência muito grande àquilo que talvez seja a maior fé dela, que é a família, né? A importância do pai dela, que era um maestro, como vocês fazem esse duplo sentido, quando o tempo foi maestro, isso é muito bacana. E o velho cajueiro é justamente a composição que o pai dela fez, né? Então tem uma relação musical dela que vem de berço e que está ali evidenciada justamente na figura do pai, e como isso está diretamente ligado a esse ambiente que ela convive, que ela vive, que ela cresce, que é exatamente São Luís, que é o terreiro dessa mulher. E esse verso, quis o destino quando o tempo foi maestro, a gente está se referindo mais diretamente, acho que na cabeça de todo mundo, ao pai, né? Que era o maestro e que regeu muito da vida dela, mas o próprio tempo, a figura do tempo, né? Que o tempo nesse Enredo da Mangueira, eu acho que ele é um condutor também, né? Quando vocês colocam o narrador é o amanhã. Exato. E o título é a Negra Voz do Amanhã, o tempo, de uma maneira muito filosófica, ele é um condutor para toda essa história, né? Sim. E esse verso acho que também traz essa noção, né? O tempo é um maestro nessa história, que rege essa caminhada dela, e que lá na frente, sem querer adiantar a história, mas a gente acaba arrematando, quando a gente faz a citação ao Meninos da Mangueira, se encontra o passado, o futuro e presente. Então, a figura do tempo, né, o conceito do tempo, também acho que dialoga com o samba nesse aspecto. Né? Não, e foi bem bacana quando vocês colocam soprar a vida aos pés do velho cajueiro, que esse velho cajueiro também, além da música, ele passa a ser um portal de lembranças da infância da Alcione, que aí logo depois vem Guarda no Peito as Saudades de Manhinha, do Reizado a Ladainha, tudo que ela vivenciou, tudo que ela cresceu ali como menina e foi crescendo e vivenciou ali dentro do Maranhão. E quando tem essa questão do Reizado a Ladainha também, que a infância da Alcione no Maranhão está diretamente ligada a manifestações populares do Maranhão, né? Essa questão da ladainha, a Alcione cantava a ladainha numa manifestação que era a queimação de palhinha, que é algo muito específico lá do Maranhão, que acontece nas festas do Reizado do Maranhão, que é diferente de outras regiões do país. Então, assim, essa infância festiva, de alguma maneira, é o que vai formatar a Alcione como uma artista popular, porque ela viveu dentro dessa cultura popular, dentro desse convívio com o povo, e como o povo fazia festa, de uma forma que aquilo a formatou como artista do povo, né? E isso é tão importante para ela, né, que sempre nos álbuns da carreira dela, sempre fez questão de gravar uma toada, gravar alguma coisa remetendo a esse passado, né? Exatamente. E aí a gente fecha, então, essa primeira parte do samba. E Bumba Meu Boi, e boi de tradição, tem que respeitar Maracanã, que faz tremer o chão. A Alcione cansou de falar sobre como a manifestação do boi é importante para ela, né? Como ela tem um elo que é um elo de família, o pai dela foi caboclo de fita, né? Ela viu o bumbá brincando pelas ruas de São Luís. O boi de macaco. E a gente tem a gente consegue, a partir desse enredo também descortinar uma série de coisas, essas questões das matracas, dos sotaques do boi, os personagens que fazem parte do alto. Então isso é muito bacana, e aí vocês deram ênfase àquele boi que ela tem no coração dela, que é o Maracanã. Ela cita o Maracanã, tanto no... Ela não, né? O compositor que fez, mas ela fez questão de gravar tanto o Maranhão, Meu Torrão Amado, quanto o Boi de Lágrimas. E o Boi de Lágrimas, esse boi, tem essa melodia muito presente nesse Boi de Lágrimas. Eu acho muito interessante. Quem tiver curiosidade, é fácil de achar no YouTube. Essa melodia, a gente teve uma inspiração ali, harmônica e melódica, nessa música. Não, e ficou maravilhoso. Essa parte, a melodia é incrível. Levanta, né? E a referência foi muito bem empregada, né? E aí a gente entra então no refrão do meio, toca tambor de crioula, firma no bato QG, ou pequena é feita para vencer, vem brilhar no Rio Antigo, mostra seu poder de fato, fina flor que não se cheira, não aceita desacato. O tambor de crioula, nas manifestações, né, na festa do Bumba Meu Boi, o tambor de crioula faz parte da manifestação e é muito importante na cultura do Maranhão, né, na cultura de São Luís em si. E é legal que vocês fazem essa transição, né, porque a Alcione vem para o Rio de Janeiro, ela sai de São Luís depois dela
se tornar professora, dar aula e sair de São Luís depois de tocar em sala de aula. Ela já mostrava que era fina flor que não se cheira, porque ela tem de fato iniciativa da vida dela desde o começo dessa vida. E ela vem para o Rio muito jovem, né? E nesse Rio Antigo ela vai brilhar, mas antes dela brilhar ela teve uma trajetória muito grande, né? A Alcione veio para o Rio, começou a trabalhar vendendo disco, né? Na loja de disco, Império do Disco. Depois ela vai cantar na noite, ela vai se tornar uma grande voz da noite. E ela não cantava samba, ela cantava jazz, ela cantava blues, cantava uma série de outros gêneros, e ela fazia uma grande menção a essas grandes divas negras, né? Ela cantava essas grandes divas negras na noite carioca, na noite paulista, e é justamente nesse momento de transição de viagens da Alcione que ela ganha o apelido de marrom. E muita gente acha que ela é marrom só pelo tom da pele dela, mas ela é marrom porque ela fez uma turnê com uma trupe de palhaços. E aí essa trupe de palhaços, um deles, ele tinha uma esposa que o apelido era marrom. E toda vez que ele sentia saudade da esposa, ele falava para a Alcione, canta marrom, canta pra mim marrom, canta pra mim marrom. E aí ficou canta marrom, ela ganhou a apelido. E a Alcione incorporou. Então isso é muito bacana, que de fato essa transição dela, ela começa então a brilhar e se tornar uma nova voz da noite, né? E a gente traz esse pequeno aqui, um regionalismo, né? Uma coisa que eles falam lá, né? Carinhosamente chamam de pequeno e tudo. E o Fina Flor que não se cheira também é uma forma de passar a personalidade dela, né? Que ela tem uma personalidade forte, né? Sim. É uma mulher forte. Além de ser um verso, né? Da música Pode Esperar, que cita, né, essa expressão, e cita também o desacato, que ela não é ela fala que ela não dispensa um desacato, alguma coisa assim, né? Sim, não, e essa música é importante porque essa música ela lança no primeiro álbum dela, né? O que faz o primeiro álbum que dá grande sucesso, que é o Alerta Geral. Então é justamente a transição que a gente precisa depois desse momento, que ela começa a brilhar no Rio Antigo, ela se lança e ela se torna uma nova voz do samba, e a partir desse primeiro álbum, onde tem essa música com esses versos, a gente começa a mergulhar em outros sucessos da Alcione. E eu acho que os compositores dessa época perceberam que estava nascendo uma artista ali muito forte com esse lado da força feminina, né? Então já compuseram músicas. Essa não é a única que tem essa pegada onde ela fala dela, né? Mas não foi ela que escreveu, foram compositores que perceberam essa força dela e entregaram para ela, e ela quis gravar. Ela se identificou com aquilo, né? Até porque a Alcione, quando se lança, né, ela é lançada como a primeira cantora negra de samba, o que é muito engraçado isso. Um samba que é genuinamente negro, ter naquele momento as cantoras femininas que faziam mais sucesso, que eram gravadas, eram brancas. E a Alcione, então, é a primeira cantora negra gravada para cantar samba, e que ela, no momento, ela não pensava em cantar samba, e ela passa então a cantar samba e se tornar... Tinha a Elisete Cardoso, mas a Elisete estava muito na bossa nova também. Tudo, acho que a Alcione, aquele movimento do samba ali da década de 70, virada para 60 para 70, ela vem de Clara Nunes, e Bete, aí vem a Alcione, né, uma mulher nordestina, enfim, enfrentando um monte de barreiras ali, né? Então aí a gente vai para a segunda parte. Que vai provar que o samba é primo do jazz. Falar de amor como ninguém faz, nas horas incertas, curar de sabores. Feito uma loba, impor seus valores. Então a gente ainda continua essa transição, falando da noite, ela cantando, né, na noite, cantando samba, cantando jazz, e já entra na parte da musicalidade dela. E o legal aqui é a gente falar dessa questão mesmo, dessa pronúncia jazz, que é essa pronúncia brasileirada, né, que é uma questão até da gente firmar e falar dessa questão nossa do Brasil, mostrar nossa linguística, que foi uma proposta dos compositores, né, que estiveram com essa proposta. Aí eu acho que é melhor você falar um pouquinho mais. A gente tem várias referências, né, na música brasileira, do Djavan, do Piaf, enfim. E eu acho que no meio musical, o músico de música brasileira, ele gosta de falar o jazz, né? Então isso já está meio que no nosso sangue, assim, né? Sim. E esse verso também, assim, ele também cita, né, um documentário super importante, né, sobre a trajetória dela, sobre o primo do jazz. E também acho que traz também a noção da musicalidade dela, né? Que não só por ser uma instrumentista de instrumentos de sopro, mas também ela carrega isso na forma de interpretar, né? Ela usa umas notas de passagem assim, que são muito jazzísticas, né? Ela tem uma influência ali muito rica, né? Sim. Que inclusive a orquestra
das orquestras do pai dela, acho que era Guarani já. Orquestra Guarani, isso. É. Então eu acho que ela absorveu isso desde muito nova, essa influência das bandas, e, enfim, essa coisa de cantar no Rio Antigo, nas boates e tudo, ela absorveu muita coisa de muitos estilos musicais, né? Não, e ela, na verdade, tem até alguns livros que falam que a Alcione usava a voz dela como um instrumento de metal mesmo, que é desses gêneros, né? E essa questão da pronúncia nesse sentido, que é um recurso linguístico, né? O abrasileiramento dessas palavras, ele também é um reflexo dessa questão de resistência brasileira, porque a Alcione, para além de cantar, ali nesse período que ela já se torna uma nova voz, a Alcione foi apresentadora, né? Ela foi apresentadora do Alerta Geral, e o Alerta Geral era justamente um programa de resistência pela cultura popular brasileira, contra esse estrangeirismo. Então eu acho que essa pronúncia, que muita gente estranhou e que hoje a gente está cada vez mais descortinando, mostra como isso está diretamente ligado à própria trajetória da Alcione, né? E é por isso que isso está no samba. E aí a gente já mergulha nessa questão romântica da Alcione nessa parte, entendendo esse amor das diversas formas, né? A mulher que sofre de amor, a mulher empoderada, esse amor que faz doer, esse amor que faz ficar feliz. Então eu acho que isso tudo, querendo ou não, é uma marca muito forte, principalmente dessa Alcione dos anos 80, 90, e que vai mergulhar mais intensamente nos anos 2000. Como essas músicas curaram mesmo tantos sabores, tantos fãs, né? Tantas pessoas que ouviram. Quem nunca chorou e sofreu ouvindo a Alcione ficou feliz. Então isso é muito legal, isso marca bem mesmo o que o fã vivencia, né? O que o fã ouve e vive isso a partir das músicas da Alcione. Especialmente as mulheres, né? Eu acho que ela chega num ponto da carreira em que o repertório dela dá muito, as músicas dão muita vazão ao sentimento feminino, né? Exatamente. De lidar com a dor, do relacionamento, enfim, de N maneiras, né? De fortalecer também a figura da mulher na sociedade, né? Aí a gente depois sai dessa questão das músicas e vem o Seja o Pilar da Esperança, das rosas que nascem no morro da gente, sambando, tocando e cantando, se encontram passado, futuro e presente. Vou dar uma pausa aqui. É uma parte do samba que, desde o momento que eu li, eu fiquei encantada, eu amo, que é das rosas que nascem no morro da gente. Primeiro a gente vem lá, seja o pilar da esperança. Isso falando para Alcione ser esse pilar da esperança para essas rosas, que essas rosas são exatamente essas crianças que saem do morro e que se tornaram hoje essas pessoas que estão aqui vivendo esse momento presente na Mangueira, que são os nossos sambistas, as nossas rainhas, a nossa rainha, o nosso ritmista, o nosso mestre de bateria, que é aquilo que a gente fala, o amanhã da Mangueira é hoje, está sendo hoje. Então isso aqui ficou de uma poesia incrível para mim, porque a gente brinca com isso, com o que eu falei, e mais essa questão da própria rosa, essa rosa símbolo da Mangueira que o Cartola cantou, essa rosa que é essa flor tão linda, tão bela, mas ao mesmo tempo tão forte, que representa mesmo que são essas crianças e essas pessoas que vêm do Morro da Mangueira. E tem a questão, assim, quando ele diz seja o pilar da esperança, é justamente que a Alcione seja o exemplo, né? Então, como a gente construiu esse amanhã da Alcione, esse amanhã dela se torna um exemplo para tantos outros amanhãs. E aí é legal como vocês conseguem detalhar a partir do sambando, tocando e cantando, essa pluralidade de segmentos de artistas que brotam no Morro da Mangueira a partir disso, né? A partir do seu samba, a partir do seu tocar, a partir do seu cantar. E, de fato, na Mangueira a gente encontra passado, futuro e presente a partir disso, né? Uma escola que é quase centenária, onde a gente tem a referência desses baluartes mais antigos que formaram essa escola, que estiveram ali como resistência para o samba ao longo de toda essa trajetória, e dessas crianças que vão passar a lutar por esse samba, lutar por esse legado que a Alcione construiu e que esses baluartes construíram. Nessa hora, acho que era que a gente mais se sente à vontade, né? Que, enfim, na nossa trajetória a gente sempre pensa em fazer um samba que dê conta do projeto da escola, do enredo, mas também mexer com o emocional do componente do mangueirense, né? E aí a gente está falando da Mangueira da Manhã, está falando de uma coisa que a gente já gosta naturalmente de falar, né? Então quando a gente fala Seja o Pilar da Esperança, aí já é o nosso narrador meio que voltando-se para ela, e até num tom de agradecimento, de reconhecimento do que ela simbolizou, né? Ela ajudou a fundar a Mangueira da Manhã. E aqui, enfim, a gente vem sambando, a gente está falando da Evelyn, de todos os passistas, de todas as musas, tocando, o pessoal da bateria, enfim, e cantando. Por exemplo, Douglas Diniz é um fruto da Mangueira da Manhã, que se tornou cantor da escola aí, já é uma realidade, né?
E o Douglas era o amanhã, um tempo pretérito, agora ele é o presente. Que o amanhã é hoje na Mangueira, né? Mas esse amanhã continua existindo, porque vai vir uma galera, né? Exatamente. A base vem forte, né? Exatamente. Né? E em seguida a gente até uma questão assim, pessoal nossa, né? Mas de uma maneira, creio eu, pertinente. A gente tinha muito a vontade de fazer uma homenagem ao seu Hélio Turco, que nos deixou nesse ano. E pouca gente sabe, né? O Hélio Turco compôs alguns sambas para a Mangueira da Manhã. Inclusive, ele numa entrevista, ele confidencia que para ele o samba que mais toca o coração dele não é nenhum dos 16, que ele ganhou, não é o Cenas de Liberdade, Realidade e Ilusão, é um samba da Mangueira da Manhã. Então, acho que acabou calhando muito, né? O Hélio Turco tem uma passagem na trajetória dele muito importante, que se conecta, né? que se toca com a Mangueira da Manhã. Exatamente. Então, é o nosso narrador, que pode ser um cria da Mangueira, que já é uma realidade ou que está em formação, exaltando esses grandes baluartes, né? Nilma e Zica, que ajudaram também nesse processo de construção da Mangueira da Manhã, mas também do Hélio Turco, que não só fez a Mangueira ser a escola que é, mas também ajudou a Mangueira da Manhã. E aí reconhece também que também são herdeiros da Alcione, né? Na medida em que não só ela funda aquela escola, mas também ela é uma referência de artista, né? Sim. Né? Então, quando a gente fala um Brasil em tom marrom, a gente também está falando desse Brasil plural que tem no disco dela um samba, tem um samba de quadra, tem um baião, tem uma toada. Então, há uma pluralidade. Essa figura que é tão próxima, né, dessas crianças é uma referência, né, musical, né, de Brasil. Né? Sim. Então, só para quem está assistindo não perder, que aí eu parei aqui no Passado, Futuro, Presente, é isso que a gente já explicou, é o Mangueira, de Nilma e Zica, dos versos de Hélio, que honraram meu nome. Levo a arte como um dom, um Brasil em tom marrom que herdei de Alcione. E é legal a gente falar isso, que quando essa parte dos versos de Hélio foi uma coisa que a gente, como carnavalesco, não sabia. E eles, os compositores, trouxeram essa novidade pra gente. Assim, essa entrevista, né? Que depois a gente vai até trazer mais detalhadamente. Na pandemia, o Fernando Paulino fez uma série de entrevistas, né? Com a Chininha, com o Alvinho, o Elmo, e teve uma com o seu Hélio, onde ele fala isso. Exato. Mas a gente pesquisou tanto, e essa foi uma que a gente não viu, a gente não sabia, e vocês trouxeram isso pra gente, isso é muito legal. Essa troca, essas informações, né? Verdade. Que é importante porque a Mangueira da Manhã é um reflexo desse legado herdado por tantos baluartes, como você falou. Como a Dona Neuma, a Dona Zica, a gente tem, por exemplo, Tia Alice também, que foi muito importante na construção da Mangueira da Manhã, delegado, enfim, tem tantos baluartes da Mangueira. E a Alcione canta, né? Que cantar para ela é um dom que ela leva como missão. Então, leva a arte como dom, é uma missão da Alcione, mas passa a ser uma missão de todos esses artistas que brotaram da Mangueira da Manhã e que eles herdam da Alcione toda essa inspiração e essa possibilidade de transformação social, porque o projeto da Mangueira da Manhã é mais do que fundar uma escola de samba e perpetuar a imagem do samba. É um projeto de ação social dentro do morro da Mangueira, que tem uma pessoa tão importante para a cultura nacional como um pilar de construção. Né? E aí a gente encerra isso tudo. E é mais uma citação a uma música, uma referência a uma música dela, que é Obrigado, né? Exatamente. Deus me deu arte como dom. Né? Sim. Que a gente acabou não concentrando essas citações. A gente tem o Rio Antigo, a gente tem o Cajueiro Velho, lá em cima, tem a Loba e tem aqui o Obrigado, né? Sim. O próprio Primo do Jazz, enfim. Essas citações, o que é interessante é que normalmente, às vezes, os sambas têm a coisa de abre aspas e um trecho de enumerar, né? Para ficar evidente. E isso, na verdade, foi diluído ao longo do samba todo, até porque a gente defende dentro do enredo que, por mais que tenha uma cronologia de desenvolvimento da vida da Alcione, as músicas dela acabam sendo também trilha sonora da própria vida. Né? E aquilo ajudando a ilustrar. Né? Isso ilustra exatamente a passagem dela durante 50 anos de carreira. E é isso, a gente encerra Leodara, deusa da canção, Negra Voz, orgulho da nação, meu palácio tem rainha e não é uma qualquer, arreda homem que aí vem mulher, verde rosa dinastia para honrar meus ancestrais, aqui o samba não morrerá jamais. Eu acho que a mensagem principal disso tudo é aquilo que ela cantou logo no início da carreira, né? Não deixar o samba morrer. E eu acho que os 50 anos de carreira da Alcione são um reflexo daquilo que ela cantou em todos os sentidos.
cantando o poder feminino, cantando o regionalismo, cantando a sua fé, cantando a brasilidade e cantando principalmente o samba como símbolo desse país e força para ele nunca morrer, né? E trazendo um traço dessa personalidade forte, né? Que ela sempre fala, para quem não sabe, a Alcione não é uma qualquer. Então a gente traz esse bordão dela também. E é isso, né? Arreda homem, porque essa mulher é muito forte, né? E exaltando ela, né? É um momento de exaltar. Ela é Odara, uma pessoa maravilhosa, deusa da canção. Ela realmente é o orgulho da nação mangueirense. Exatamente. E eu acho que é isso, gente. Então, hoje, vocês puderem conhecer um pouquinho mais da riqueza que está envolvendo o nosso samba, o nosso enredo. Espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau.